Hello there! Olá, que tal? E aí, pessoal, como é que estamos? Tudo tranquilo? Uma boa noite de sábado a todos. Estamos com mais um programa Olá, que tal? Pelo Tendência Litoral no Facebook, acompanha lá e acompanha sempre a nossa página pelo Instagram, né? Professor Daniel Esteve, vai aparecer lá sempre o Olá, que tal? E hoje, conforme o prometido, eu trouxe para vocês um convidado. Lembra que semana sim, semana não, a gente ia trazer um convidado e eu tenho a honra, o prazer, cara, o carinho de trazer até vocês um dos professores de inglês mais brilhantes que eu tive a oportunidade de trabalhar, de dividir o tablado, de dividir a minha carreira. Durante boa parte, aí, 15 anos trabalhamos juntos lá no curso universitário e mantivemos a amizade mesmo depois de termos saído. E olha, se tem um cara que sabe, entende e entende, é um gênio na arte do inglês, esse cara está ali. Meu amigo, professor Rafael Dupont, seja bem-vindo ao Olá, que tal? Muito obrigado, professor Daniel. Depois dessa apresentação toda aí, eu acho que eu não vou falar mais nada sobre mim e vou devolver esses elogios todos como um apaixonado pelas línguas, apaixonado pela comunicação. É muito bom a gente ter o convívio de pessoas que também são apaixonadas pela língua, também trabalham e se esforçam dentro dessa ideia de ser poliglota, de falar várias línguas, de se comunicar. E também eu acredito, uma das coisas que o Daniel me instigou muito é não só a língua em si, mas qual o processo e quais as formas para a gente aprender a língua. E o Daniel sempre aprendeu de um jeito muito natural, e eu vendo essa maneira dele aprender as línguas, porque o Daniel fala muito bem inglês também, eu não sei se vocês sabem, ele... o Daniel fala muito bem inglês e tem uma facilidade imensa com línguas. Essa questão de nem considerar um estudo aprender língua. Quando eu vi o jeito natural que o Daniel sempre aprendeu as línguas, quando eu vi ele falando inglês e eu nem sabia que ele falava, não sei nem se ele sabe que ele fala, mas me instigou a pesquisar e entender mais esses processos dos quais a gente aprende a língua. Cara, bom, obrigado pelo elogio. Na verdade, eu sou um apaixonado pelo inglês, né? Embora eu tenha feito a minha carreira sempre na língua espanhola, eu sou um apaixonado pelo inglês, tudo maior do que ninguém sabe disso, né? Muitas vezes a gente acabava, entre uma aula e outra, conversando em inglês, que era para que a gente pudesse justamente treinar o nosso idioma, treinar nossas coisas, mas para que a gente pudesse manter. E agora agora é minha vez, porque este professor de inglês sabe muito bem falar espanhol, tá? Falamos muitas vezes entre aulas, né? Naquele bar lá na Carlos Gomes, que a gente já fazia aquele lanchinho no final, no meio da tarde, para preparar para todas as aulas da noite, e falávamos tanto em inglês como em espanhol, né? E esse jeito fácil, que também é do Rafael, o professor Rafael aprendeu a falar espanhol praticamente sozinho, né? Seguindo os instintos. E é por isso que o Rafael está aqui hoje. Porque eu gosto muito da questão do ensino da língua de um jeito muito suave, né? A gente aprendeu durante muitos anos aquela questão de eu tenho que ir para o curso, eu tenho que fazer atividade, eu tenho que fazer os temas, não sei o quê. E, na verdade, as coisas não funcionam assim, né? Na verdade, o ensino do inglês, do espanhol, de qualquer outro idioma, acredito eu, ele possa ser uma coisa muito tranquila. O Olá, que tal? Ele surgiu assim, em trazer para as pessoas que nos ouvem, que assistem, a facilidade do idioma. E eu uso muito isso nas questões de filmes e seriados em espanhol, com as interjeições, as palavras, os diferentes tipos de espanhol que se fala na Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Espanha, México, né? Sempre fazendo um link
entre o idioma, a cultura e a forma regionalista daquele ponto de falar. E agora eu te pergunto, no inglês, que é muito mais rico, porque o cinema espanhol ressurgiu das cinzas há pouco tempo, no inglês, como é que tu enxerga essa técnica de instigar o aluno, de instigar o nosso aluno a poder aprender através de séries e filmes? Bom, a questão de séries e filmes, eu acho excelente aprender com série e filme, porque as séries, elas trazem a linguagem real. Eu costumo brincar muito com os meus alunos. Lembra no passado, quando a gente estudava com o livro de aula? O livro de aula, ele trazia estruturas mais corretas, gramaticalmente apropriadas, mas às vezes se distanciavam da realidade. As séries e os filmes, enfim, também, eles trazem a realidade do uso da língua em função da interação, e séries e filmes são como crônicas. Agora, lembrando da questão de cronos, do tempo, né, a origem da palavra crônica, ela ocupa um espaço, depois ela some, depois vem outra série e ocupa outro espaço. Então, cada uma que vem, ela traz as atualizações da língua e a forma como ela está sendo usada. Então, é uma coisa excelente. Entretanto, eu tenho apenas um conselho com relação a inglês especificamente. Existe o momento certo da série entrar. Porque, segundo uma teoria, segundo uma abordagem de aprendizagem de línguas, que é o natural approach, né, que seria a abordagem natural, essa hipótese diz que nós aprendemos uma língua quando a gente entra em contato com mensagens compreensíveis. Não precisa ser 100% compreensível, mas pode ser 50% para cima. Então, quando a gente entra em contato com uma mensagem que é compreensível daquela língua, a gente está num processo de aprendizagem. Então, no início, como o inglês é muito diferente do português, no inglês a série pode frustrar. Mas no intermediário adiante, aí é só assistir série com legenda em inglês, que com o tempo tu tá entendendo o idioma. Mas ouvir de forma frequente, sistemática. Mas eu acho assim, eu acho que série é ótimo, mas no inglês, a partir do meio do caminho, no início do caminho pode frustrar a gente, né? E aí eu já lembrei de outro ponto. Se o estado emocional não tá legal, eu não aprendo a língua. E se o estado emocional não tá legal, com relação ao idioma, eu posso confundir com facilidade ou dificuldade. Ah, eu tenho dificuldade, mas não tá naquele estado emocional legal, né? Eu acho que aí tu entrou num campo bem legal, porque principalmente o inglês, né, ele passa por uma questão que é fundamental, né? Eu tenho que gostar do inglês. Porque se eu aprender não gostando, o que custa ao natural vai custar mais tempo para que a pessoa possa... Né? E a gente sabe que tem alunos nossos aí, nos dois idiomas, que às vezes são obrigados, são colocados na obrigação de ter que aprender, principalmente por motivos de trabalho. E, cara, eu não gosto de inglês, ou eu não gosto de espanhol, mas eu tenho que aprender. E aí entra a falta do gatilho do querer. E isso transforma o nosso trabalho, isso dificulta horrores o trabalho de aprendizado da língua. O que tu acha sobre isso? Eu concordo contigo quando tu diz, né, eu não gosto e tenho que aprender. Então, tu tem um objeto que tu tem que acessar e já antes de iniciar a jornada, tu já atribui a esse objeto um caráter negativo. E aí tu disse, né, o que seria rápido leva mais tempo. E aí as pessoas confundem com eu tenho dificuldade em aprender. Mas, na verdade, ou eu não gosto ou a minha relação com a língua, né? Porque eu lembro de uma frase que o Henry Ford dizia. Ele disse em inglês, é claro, e eu vou fazer a minha tradução livre aqui.
Ô, Rafael, fala a frase em inglês, depois traduz. Então eu vou procurar. Fala a frase em inglês. Porque eu não sei ela decor. Eu lembro o conceito tranquilo. dela. Dá a mensagem, então. Mas em inglês ele dizia, if you think you can do it, or if you think you cannot do it, you are right either way. Então, se você acredita que consegue, ou se você acredita que não consegue, você vai estar certo dos dois jeitos. Então, é melhor pensar que eu consigo, é melhor achar uma relação positiva com a língua antes mesmo de começar a estudar ou aprender. É melhor ajustar o mindset, digamos assim, do que começar e parar, e começa de novo, e tenta, avança um pouco, sente que não avançou tanto. Bom, nessa hora deve ter um monte de gente pensando, já aconteceu comigo. Natural, né, cara? E, na verdade, na questão específica do inglês, né? Porque o que acontece? Na verdade, quando a gente entra com as séries e filmes e música, né? A gente não pode esquecer jamais da música, né? A música é um caminho fantástico para alcançar uma excelência em idioma também, né? Porque é um jeito de aprender com tranquilidade, né? O que tu recomenda para o cara, por exemplo, tu falou assim, ó, até o intermediário é complicado, pode frustrar. Como é que esse cara ele pode trabalhar até chegar ao intermediário sem se frustrar? Ainda mantendo a questão do aprendizado leve, fazendo com que ele possa, de qualquer forma, continuar aprendendo, instigando um pouquinho as séries, ouvindo as músicas dele, mas ainda de uma forma mais básica, num grau da escala europeia A1, A2. Exatamente, né? O iniciante. Eu inclusive, estou construindo um curso que se chama Desbasicando. Pô, que legal. Apesar do neologismo, né? Mas transmite a ideia, desbasicar. A gente vive num país assim onde o inglês é muito básico. Então, como é que a gente faz para desbasicar, né? Primeira coisa, a gente tem acesso hoje a uma ferramenta maravilhosa chamada YouTube. Inclusive, eu estava lendo uma reportagem que diz que a partir de determinada geração, o QI vem baixando, o QI da humanidade vem diminuindo, né? Eu fiquei preocupado com isso e por que isso acontece. E aí, na reportagem e nas pesquisas, dizem que é o uso excessivo de rede social. Entretanto, eu acho que não é apenas o uso excessivo. Talvez seja um mau uso, além do uso excessivo. Porque eu, neste momento, estou aprendendo francês. Né? Nessa nossa caminhada de ser poliglota, eu estou aprendendo francês. Então, o que eu faço? Como eu já conheço o inglês, e com o inglês a gente tem acesso a muita coisa, eu vou no YouTube e pesquiso. Pode anotar essa aí agora. Vídeos, diálogos básicos francês. Eu escrevo isso no YouTube. E dou um search, faço a pesquisa. E aí tem uma série de vídeos lá com diálogos básicos de francês. E os meus alunos básicos de inglês fazem isso. Só que eu pesquiso para eles, né? Eu seleciono os vídeos da semana e tem vídeos no YouTube, gente, de 1 minuto, 2, 3 minutos. Sabe aquela hora do almoço, entre uma atividade e outra, que a gente para o trabalho ou o estudo da faculdade, almoça, pega o celular, o fonezinho de ouvido, antes ou depois do almoço, ouve 1 minuto e meio da língua que tu está aprendendo, mas ouve 1 minuto e meio com o vídeo, com o recurso do vídeo para contextualizar o que a gente ouve e com o recurso da legenda. Ou seja, dentro do princípio, mensagem compreensível. Eu sou basicão no inglês, vou ouvir uns diálogos básicos, né? Quer ver? Posso fazer uma breve demonstração, Daniel? Claro. Aquela galera que é básico do inglês. Imagina que nós não nos conhecemos, eu e tu, Daniel, e eu digo, Hi, I am Rafael Dupont. I am Brazilian. And you are? Hi, I'm Daniel Esteve. I am Brazilian too. You are Brazilian? Daniel Esteve?
Yes, I am. Aren't you from Spain? Aren't you Spanish? No, actually, my parents, they are Spanish. I was born in Brazil. Your father and your mother are Spanish. Yeah, they are. Okay, very good. Então, esse breve diálogo, que Agora vamos traduzir o pessoal, né, meu? durou 30, Agora vamos traduzir o pessoal de casa aí, né? Esse breve diálogo que durou 30, 40 segundos é uma coisa que, se a gente ouvir todo dia, já está desbasicando. Porque existe algo que Noam Chomsky, um grande linguista norte-americano... Grande show, pessoal. O Noam Chomsky dizia que nós temos no nosso cérebro um mecanismo de aquisição de linguagem. Nós temos um mecanismo no nosso cérebro que reconhece padrões. Então, se eu for exposto a um mesmo padrão de forma repetitiva, o meu cérebro naturalmente reconhece o padrão. Então, a gente pode tanto aprender através da regra da gramática, quanto da repetição do padrão. As duas coisas ajudam. Uma só é mais natural. É isso aí. Tu sabe que é muito doido isso aí tudo, né? Porque, na verdade, as pessoas querem inventar métodos, né? E, na verdade, não existe a reinvenção da roda, né? Existe isso que tu está propondo. O que tu está propondo não é uma reinvenção da roda, é só uma facilitação para que a pessoa tenha e ela perceba, principalmente na questão do inglês, que o inglês não é esse bicho-papão que dizem. Tá? Quantas vezes nós dois conversamos sobre a questão da dificuldade do espanhol e do inglês, né? E tu lembra qual foram as conclusões que nós chegamos? Vamos dividir com o nosso público aqui. Tu lembra que nós chegávamos e dizíamos que o espanhol é mais difícil que o inglês? Sim, essa conclusão nós chegamos. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Por que ninguém acredita? Porque o inglês, obviamente, ele tem um outro tronco de origem. Né? Ele passa a ter um outro tronco de origem. Mas as questões específicas do inglês, como a gramática, tempos verbais e tudo mais, é muito mais simples do que numa língua com um tronco indo-europeu. Muito mais. A estrutura... Então, por exemplo, o inglês no começo, essa tua proposta do basicando, isso é muito legal, cara, porque vai ensinar as pessoas de que, primeiro, não é bicho de 7 cabeças. Não. Mas as pessoas, elas ficam muito... Às vezes, uma vez eu estava dando aula de espanhol para um aluno que tinha altas... Me dizia que ele optou pelo espanhol porque ele não se deu bem no inglês. E ele me dizia assim, mas é que tem aqueles troços de roll, eu não consigo entender aquilo. Não sei fazer, minha boca não está pronta para aquilo. Né? O que tu acha disso aí? Como é que tu pode facilitar a vida de um aluno nessas questões de pronúncia em inglês, para não ficar aquele inglês meio macarrônico, assim, né? Tipo Royce Gracie no UFC 1, né? Que agradecia as pessoas falando, né? Falando naquele inglês, I want to thank all the people that help me to reach my point. Né? Tipo, ele conseguia se expressar, mas de um inglês praticamente carioca. Né? Como é que tu recomenda? O que tu acha sobre isso aí? O que tu pode dizer para a galera aí que está querendo aprender inglês, mas que está com medo de cair nessas armadilhas? Inglês carioca é maravilhoso. Moralês. Inglês carioca é muito bom. E eu digo para você, o inglês carioca existe. Eu tinha um amigo nos Estados Unidos, né? Eu passei alguns meses lá, no meu processo de aprendizagem em inglês, eu passei por isso. Mas isso foi bem depois até de já dar aula. Mas, enfim, eu tinha um amigo carioca que me deu dicas de lugares que eu podia ir ou não. Because it's very dangerous. It's very dangerous to go there. It's not a good place. E eu vou dizer uma coisa, Daniel. Todo mundo entendia ele. E ele entendia todo mundo, falando inglês assim. Então, a primeira coisa que eu digo é,
existem técnicas e existem formas para reduzir sotaque, né? Tu sabe, eu acho que em espanhol é reducción de acento, algo do tipo. Muy bien, professor. Muy bien. Lo ha hecho muy bien. Sim, muitas gracias. Então, accent reduction, né? Redução de sotaque. Tem técnicas, mas com relação ao sotaque, a primeira coisa que eu digo é: sabe o que um sotaque estrangeiro indica? Um sotaque estrangeiro indica bravura. Um sotaque estrangeiro indica coragem. Se eu tenho um sotaque estrangeiro e ainda assim me arrisco a falar, eu tenho muita coragem. E eu acho muito legal isso e eu bato palmas para isso. A primeira dica que eu dou é: não esquenta tanto com o sotaque. Procura entender o processo que aquela língua funciona, qual é a estrutura dela, como é que tu pensa nela, né? E, claro, com o tempo o sotaque vai se reduzir, mas muita gente trava por ter aquela mania de perfeição, né? Eu só vou abrir a boca quando eu estiver falando perfeito. Só que para falar perfeito... E nunca é assim, né, Rafael? Sim, né? Nunca a gente é tem assim. que ter a coragem de falar. Claro, o meu inglês, ele tem uns toques de brasilidade, e eu me orgulho muito disso. Ele não é nativo, o meu inglês. Eu me comunico com qualquer pessoa do mundo, eu pego sotaques muito rápido, tu também, né? Também pega sotaque muito rápido. Começa a ouvir de determinado sotaque, tu tá falando igual já, até em inglês. Mas, assim, não se preocupa tanto no início com a questão do sotaque. Isso não pode ser uma trava para ti, porque o processo, o caminho, ele tem que ser prazeroso. E sabia de uma coisa, Daniel? No inglês, existe algo na fala mais importante que o sotaque, é uma característica do inglês, mais importante que a pronúncia, que é a tonicidade, a Bem sílaba colocado. tônica. Em inglês, se tu falar uma coisa bem estranha, eu vou falar uma coisa aqui para ti, tá, Daniel? Vamos ver se tu entende, tá? Last night, I had spaghetti for dinner. Tu entendeu o que eu comi ontem à noite? Last night, Não. I ate spaghetti. No, I did not. Não entendi. O nativo, cara, quando tu fala assim, ele entende. Spaghetti. Spaghetti. Oh, spaghetti. Spaghetti. Yeah. Se tu acerta a sílaba tônica, quase sempre eles te entendem. Eu fiz o teste. Em Nova York, eu fui num restaurante, no bairro italiano, e era um garçom americano, é claro, me entendendo, e eu pedi para o garçom, por gosto, eu pedi, can I see the menu? O garçom olhou para mim e disse assim, I'm sorry? Ele não entendeu menu. Olha só o que eu pronunciei, menu. O que eu errei foi a sílaba tônica. O Claro. menu em inglês é menu. 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 Can I see the menu, please? Menu. Eu só troquei a sílaba tônica e até pronunciei direitinho, mas troquei a sílaba tônica e o cara não me entendeu. Se tu errar a sílaba tônica, o cara não te entende. A pronúncia, eles até estão acostumados. Gente do mundo inteiro fala inglês hoje, né? Entendi. Então, Até porque a gente, quando vai ensinar um idioma, né, fica muito claro, a gente sempre, tanto no inglês como no espanhol, a gente ensina o Global English, ou el espanhol global, né, que não é carregado com acento. Claro que, obviamente, quando a gente vai falar, eu, por exemplo, por ter ascendência espanhola, eu acabo falando o espanhol mais próximo da Espanha, né? Tu, por ter uma proximidade maior com os Estados Unidos, tu acaba falando o inglês dos Estados Unidos, né? Mas a gente nunca, por mais que a gente tenha, é como tu falou, eu achei fantástico isso, os nossos idiomas, as nossas línguas dois, o espanhol e o inglês, elas são carregadas de brasilidades, que em momento algum tem problema na hora de ensinar. E os nossos alunos talvez tenham que entender exatamente que eles vão aprender esse inglês global e esse espanhol global, e que eles só vão adquirir o sotaque ou a forma mais fluida de falar a partir do momento em que eles tiverem uma imersão na cultura. Exatamente.
É uma imersão na cultura. Agora, tu trouxe um ponto bem interessante, né? Às vezes me perguntam, para aprender mesmo tem que viajar. Para aprender mesmo só viajando e morando no lugar. Tem gente que diz isso, né? A gente pode fazer uma imersão na cultura de qualquer lugar, ainda mais com a internet hoje, né? É verdade. Eu sempre digo, tudo que a gente precisa são 15 minutos por dia para a gente evoluir em qualquer coisa. Então, se nesse momento fizer sentido evoluir em espanhol, tira 15 minutos por dia para fazer a coisa certa para o espanhol. Se nesse momento fizer sentido evoluir em inglês, reserva 15 minutos por dia para evoluir em inglês. A questão é o que faz sentido evoluir naquele momento. E aí a coisa vai de forma leve. Tá certo? Não, sabe que o que a gente procura, eu acho que os nossos estilos de ensino eles são muito parecidos, e é por isso que eu fiz questão de que tu fosse o primeiro entrevistado desse programa Aula Que Tal, porque se tem uma coisa que nós sempre fizemos foi ensinar a língua de uma forma suave, de uma forma tirar o peso do ensino, né? Tirar o peso da obrigatoriedade, tem que acertar tudo. Não, tu não tem que acertar tudo, né? Não tem, nem nós que somos professores há muitos anos, não vou dizer quantos, porque senão vai entregar a nossa idade, né? Nem a gente que é professor, a gente sabe tudo e acerta tudo o tempo todo, né? Então a gente tem que aliviar. Eu nunca vou me esquecer que eu tive uma vez uma das melhores professoras que eu tive na faculdade de letras, na PUC, ela não falava bem espanhol. Ela era genial como professora, mas ela não falava bem espanhol. Ela não fazia a execução do R, que é fundamental na língua espanhola. Né? Ela falava R, falava rojo. Bom, né? Inclusive ela era mãe de um grande amigo, avó de um grande amigo nosso, do Guinter e do Michel, dois grandes amigos nossos. Né? Era uma baita de uma professora, mas ela não falava bem espanhol. Né? E isso, em momento algum, fez com que ela se tornasse menos professora, muito antes pelo contrário. Era uma baita professora. Então, é claro que quando a gente instiga os alunos a procurar por excelência, é claro, porque a gente também procura por excelência, mas que eles também possam adquirir o jeito deles de falar esse idioma. Tá? O jeito, a forma deles, cada um vai ter a sua forma de falar. E aí a gente, às vezes, se depara com alunos que não conseguem falar certas palavras. Vai falar do jeito dele. Acontece. Né? Mas se o cara tá num pepino que ele tem que resolver alguma coisa numa empresa, num call, que agora tudo é call, né? Vamos fazer uma call. Tem que ser, é um call. Tá? Tem um call, então esse cara ele vai ficar tranquilo, ele vai poder, como tu falou no começo, se comunicar. Tá? Você tocou num ponto muito importante, o erro, né? Ninguém gosta de errar, é claro, ninguém gosta, mas recentemente eu relembrei um nome do erro. Como é que a gente chama o erro no processo de aprendizagem numa língua? Quando a gente está no caminho de atingir a fluência, na verdade não existem erros, existem estruturas transitórias. Né? Eu vou falar de um jeito que não é exatamente o mais natural, mas eu já estou me comunicando, e depois daquele jeito eu vou passar para o próximo jeito que é um pouco melhor, e assim vai. Então, aquele jeito ele não é exatamente um erro, ele é uma estrutura transitória para chegar no natural, né? Porque às vezes esse medo de errar pode travar, né? Esse medo de errar trava muita gente de falar. Mestre Yoda tinha uma frase, dizia, failure is the best teacher. Fantástico. Failure, né? O fracasso, erro, engano. A falha, o erro é o melhor professor. Quando a gente erra 2, 3, 10, 12 vezes aquela palavra, e acontece, né? Daqui a pouco tu aprende a falar aquela palavra. É verdade. E no inglês tem uma coisa que é muito interessante, né? A gente está num mundo que é americano, no Brasil principalmente, né? Num mundo americanizado, cheio de palavras, né? Em inglês inseridas principalmente no mercado empresarial, né?
E quando o cara aprende a falar aquela palavra errada e desensinar para depois poder ensinar o cara a palavra. Que momento, né? É mais desafiador do que só ensinar, né? Inclusive, olha que legal isso. Eu amo conversar contigo porque tu me instiga a pensar, né? Isso eu acho sensacional. Existe um grupo de palavras que é igual no mundo inteiro. Por exemplo, sushi, ketchup, hambúrguer, né? São coisas culturais, né? Tem em espanhol, como é que fala sushi em espanhol, Daniel? Sushi. Hambúrguer. Hamburguesa, essa é diferente. Hamburguesa, essa é diferente. Mas tu vê que preserva a raiz, né? É uma palavra muito... E ketchup, ketchup. Ketchup, beleza, ketchup. Essas palavras que existem em português na hora de falar em inglês, elas são palavras que a gente aprendendo elas bem no inglês, a gente aprende o ritmo do inglês. Verdade. Porque no português a gente coloca uma ênfase no final, né? A gente fala e sobe o ritmo no final, né? Bom, eu que sou de Porto Alegre, então, às vezes eu exagero, né? Bah, a gente canta pra caramba. Nossa, é horrível, a gente é de Porto Alegre, né? Bom, mas assim, e aí quando eu vou falar inglês, when I speak English, I tend to speak the same way I speak my language, my native language, you know? Yeah? I drink chimas, I go to the park, and I eat churrasco. Então, a gente tende a falar a língua nova com o sotaque natural. E para aprender o sotaque em inglês, essas palavras são legais. Porque em inglês não é sushi, é sushi. Não é ketchup, é ketchup. Não é hambúrguer, é hamburger. E entendi. tudo no inglês tem a tendência de puxar a ênfase para o início. Meu irmão, foi um prazer. Infelizmente, o nosso papo tá bom. Poderíamos falar aqui mais 1 hora, mas o nosso tempo chegou ao fim. Rafael, rapidamente para encerrar, teus contatos, o cara gostou, quer ter aula contigo, rapidamente teus contatos aí. Meu Instagram, Rafael do Pont, com T mudo, né? Rafael do Pont, ponto pro, certo? O contato é do Instagram, o pessoal me encontra por lá, pode mandar um DM. Beleza. E a gente conversa. Se quiser alguma dica, né? Tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, o que tu acha que eu devo fazer? É um prazer ajudar sempre. Meu irmão, muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por estar com a gente e voltarás. Nosso papo, esse aqui foi só o primeiro. Em outra ocasião, vamos continuar esse papo que sempre para nós aqui pode durar 2, 3 horas. Obrigado pelo convite, Daniel, foi um prazer. Pessoal, tamo junto, muito obrigado por terem assistido. Espero que gostem da entrevista. Qualquer coisa, estamos aqui. Tendência Litoral, olá, que tal?